Nessa aula nós iremos configurar os nossos personagens, né? Nós temos dois personagens aqui para o jogo, então vamos determinar qual que é o personagem que vai ser jogável, né? Que vai ser manipulado pelo jogador, né? Pelo usuário, e qual vai ser o inimigo, né? No caso, esse aqui vai ser o personagem principal e esse aqui vai ser o inimigo, tá ok? Então, se você estiver em outra área do programa, né, em backgrounds, em fontes, é só clicar aqui em Actor Types, né, que ele vai vir aqui para a área de atores, né, vai listar aqui os personagens. Então, vamos configurar aqui o Mambo primeiro. Então, vou dar dois cliques nele. Aqui eu vou cair na área de edição de personagem, né, no editor de Actors. Aqui eu estou na área de aparência, tá ok? Nós iremos primeiro definir que tipo de personagem é esse. Vamos determinar que ele é o personagem que vai ser controlado pelo usuário. Então aqui em propriedades, clico aqui em properties. Aqui eu tenho o nome do personagem e aqui a descrição sobre esse personagem, né? Então aqui eu escolho o grupo que ele pertence, tá ok? Então defino como players, né? Como padrão já estava players, então defino aqui players. Aqui eu posso definir a física desse personagem, né? Como que ele vai agir no ambiente em relação a outros personagens. A gente vai deixar por enquanto padrão, não vamos estar vendo isso aqui agora. A colisão também, né? Aqui tem a área de colisão, posso deixar aqui padrão, mais para frente a gente vai retornar e entender essa área de colisão aqui de configuração. Aqui que é o importante, né, para a gente agora, né, os comportamentos, né, o behaviors. Aqui eu vou adicionar os comportamentos desse personagem, desse actor. Para mim adicionar o primeiro comportamento, basta vir aqui e clicar neste retângulo, né, tracejado aqui. Aqui ele me lança para essa janela, onde eu tenho listado aqui os comportamentos que eu posso estar adicionando aquele ator, aquele personagem, tá ok? Então eu tenho aqui vários comportamentos. O primeiro que eu vou estar adicionando é o comportamento de andar, né? A gente vai fazer com que o usuário possa controlar o personagem, andar para a esquerda, direita e assim por diante. Então seleciono a opção que eu quero, Walking, clique em Choose. Ele retorna para aquela janela anterior, né, onde estava vazia. Agora nós já temos um comportamento. Aqui eu tenho a listagem dos comportamentos adicionados a este ator, a este personagem. Aqui eu vou definir alguns atributos, algumas propriedades deste comportamento, né? A tecla que vai mover o personagem para a direita, qual que vai ser? Então eu clico aqui nesse drop-down e defino aqui a tecla Right do teclado. A tecla que vai mover o personagem para a esquerda, clico no drop-down e ponho Left, que é para a esquerda. A velocidade com que o personagem irá se movimentar, então eu vou definir aqui, deixar aqui como padrão, tá? 15. E aqui eu vou definir a animação, o visual do personagem em cada situação, né? O personagem parado, né, sem fazer nada, olhando para a direita, né? Então eu vou determinar qual que vai ser a figura que ele vai estar representando aqui. Então ele parado, olhando para a direita, vai ser essa aqui, ó, né? Idle R, né? Para a esquerda, ele parado, virado para a esquerda, então vai ser esse Idle L aqui. Ele andando para a direita, qual que vai ser a animação dele andando para a direita? Clico no botão Choose Animation e escolho aqui, ó, Walk, né, R. E aqui ele andando para a esquerda, né? Então clico em Choose Animation, Walk, L. Feito isso, nós definimos aí os atributos do personagem caminhando, né, andando. Para adicionar um novo comportamento a esse personagem, basta eu vir aqui embaixo, nesse botão, e clicar nele, né, Add Behavior, ou posso selecionar um comportamento, clicar em Remover, que ele vai remover esse comportamento. Então vamos adicionar um novo comportamento, que vai ser um comportamento de pulo, né, o Jumping. Seleciono o comportamento desejado, clico em Choose. Aqui eu vou definir qual a tecla que vai fazer com que o personagem pule. Então vou clicar aqui no drop down, escolher o Jump, que no caso vai ser a barra de espaço. A força do pulo, 25, padrão também eu vou deixar, não vou mexer. Vai ter um som quando o personagem pular, então aqui eu clico no drop down e seleciono um dos sons que eu já tenho nesse kit, né? Então vai ser esse som aqui, ó, Jump. Tem uma animação para o usuário pulando, para o personagem pulando para a direita? Tem, então vou clicar nesse botão e escolher a animação, né? Jump R. E ele pulando
para esquerda, né? Jump L. Então definimos aí dois comportamentos para este personagem, que é o personagem principal que o usuário vai estar controlando. Para adicionar mais um comportamento, clico aqui em Add Behavior, né? Vamos adicionar um comportamento onde vai ser a interação do personagem com o inimigo, né? Se ele pular, por exemplo, em cima do inimigo, o que vai acontecer? Ele vai matar o inimigo, né? Então vou usar esse comportamento aqui, ó. Qual que vai ser o grupo de personagens, de actors, que o player vai estar podendo interagir, vai estar podendo matar, né? Então eu venho aqui, clico aqui e defino o inimigo, tá? E a tecla de pulo, Jump. Então tá aí, tá pronto, né, o nosso personagem. Vou clicar aqui em Save Game para salvar o nosso jogo. Então o Mambo já está configurado. Então demos aí 3 comportamentos para ele: andando, pulando e o que vai acontecer quando ele pular sobre um inimigo. Vamos voltar aqui no dashboard e vamos determinar agora os comportamentos para o inimigo, tá? No caso aqui o Prodiger. Aqui nós já abrimos o editor de Actor. Nós estamos aqui no botão Aparência, vamos lá em Propriedades e vamos definir qual grupo que ele pertence. No caso, ele pertence ao grupo de inimigos, ok? O nome dele, se você quiser mudar o nome, pode mudar aqui. Aqui eu tenho a física, também veremos em aulas futuras, né? A colisão, eventos e essas coisas. Aqui é o editor de eventos, nós vamos ver mais à frente. Então vamos aqui em comportamentos. Aqui eu não tenho nenhum comportamento definido para esse personagem, então basta clicar aqui no centro, neste retângulo tracejado. Clico e defino um comportamento para ele. Eu vou definir somente um comportamento. Ele vai ser o que? Ele vai ser atingível pelo player, né? Ele vai receber uma interação, o usuário vai pular em cima dele e ele vai ter que morrer. Então eu tenho que colocar este comportamento aqui. Qual a animação que vai acontecer quando o usuário pular em cima dele, né, desse personagem, desse inimigo? Então eu clico aqui e vou escolher essa primeira opção, que é Hurt, né? Ele vai ser ferido pelo player. Aqui a força do pulo que o player vai colocar em cima do inimigo, né, para ele morrer, né? A força do player, né, a força do jogador principal sobre esse personagem para estar empurrando, arrastando esse personagem, né? Ele vai caminhando e arrastando, a força que ele vai ter que colocar. Então eu configuro aqui, tá ok? Vou salvar. Vou fechar aqui os personagens. Aqui eu fiz de propósito, né? Eu deixei sem som a interação com este personagem, né? Então como que eu faço para voltar lá e adicionar o som? Dou 2 cliques nele, vou lá no comportamentos, né? Caso eu tenha uma lista enorme de comportamentos, aqui eu seleciono o comportamento que eu quero modificar e configuro o que ficou faltando, né? Ou o que eu quero mudar. No caso aqui eu vou colocar o som, ok? Vou salvar novamente, vou fechar o personagem. Então nessa aula foi isso, tá? Aprendemos a configurar os personagens. Se eu seleciono o personagem aqui embaixo é mostrado a quantidade de comportamentos que ele possui, né, e qual grupo ele pertence, né? Tem um comportamento para esse, ele é inimigo, e aqui eu tenho 3 comportamentos e ele é do grupo de jogador, né? O usuário vai estar controlando este personagem aqui. Então até a próxima aula.